Tá tudo bem sobre isso. É um prazer, né, mais uma vez, estarmos aqui em nome do Coletivo Dolores. E aí, assim, para a gente iniciar, o tema hoje é um tema sobre nós, é sobre empoderamento, é sobre poder, é sobre demanda, é sobre escolhas e sobre recomeço. Não sei o que é que a minha convidada e a convidada do coletivo vai falar sobre, mas falar de empoderamento é falar de tudo isso. E aí falar do coletivo, né? O que é mesmo o Coletivo Dolores? O Coletivo Dolores ele vai nascer a partir de uma demanda das meninas que, entre si, compartilhavam sua vida, suas histórias, seus relacionamentos, filho, marido, ex-marido, relacionamento de trabalho, de amizade. E aí a gente percebeu que dava para poder, tipo assim, eu conheço uma, mas aí a outra não conhece fulana. Aí a gente decidiu, vamos juntar e vamos começar a compartilhar e falar de nós. E falar de nós é falar de história. A minha história pode impactar a história de Carla, a história de Gabi, a história de Michele, e assim sucessivamente. E aí, por isso que vai nascer a antologia que a gente vai lançar em Salvador no meado de junho para julho. Mas a ideia do coletivo é a ideia de somar, onde você pode assistir no grupo, compartilhar o que você vende, o que você faz, o serviço, indicar outros serviços. Então, a ideia do coletivo é a gente conseguir juntas caminhar numa demanda nossa, né? É sobre nós, é sobre nossos momentos, nossas histórias, contar uma vitória. Hoje, algumas das nossas companheiras não vão estar porque estão fazendo a colação de grau do curso de psicologia. Então, assim, quando a gente começa a entender a história das meninas e percebe o grau de caminhamento que foi acontecendo nesse caminhar, a gente entende que é importante estar. Então, no caso, hoje é a formatura de Cleonice e mais duas meninas, e elas vão colar o grau hoje lá na faculdade. E a gente está feliz porque se elas estão, nós estamos, e juntas conseguimos fazer essa demanda de construção para o crescimento das meninas como um todo. E aí hoje a gente estamos com a nossa convidada, que ela vai falar dela, mas eu vou falar um pouco do que eu sei. Então, Michele hoje é uma mulher com vários conhecimentos relacionados à demanda de mulher no trabalho. Ela é quem pode falar disso muito mais do que eu, que entende a necessidade e a dificuldade sobre esse processo. Mas ela vai iniciar falando sobre empoderamento e vai trazer os caminhos desse empoderamento para a gente. E pode vir devagar, vai se apresentando, nos conte sobre você. Seja bem-vinda. Quero agradecer você ter aceitado em plena quarta-noite, depois de um dia de trabalho, né, caminhar e construir esse projeto juntos. Um cheiro. Boa noite a todas, a todos. Meu nome é Michele, eu tenho 44 anos, 43, vou fazer 44. E eu queria agradecer primeiro o coletivo por ter me convidado para essa demanda tão potente e de tanta responsabilidade que é falar da gente, né? Falar de empoderamento, falar sobre assédio, falar por todas as situações que envolvem as demandas de empoderamento feminino, né? Então, primeiro, deixa eu agradecer vocês todas, agradecer Jaime, agradecer a Produção Preta, a pessoa do Dr. Renato, que está contribuindo já desde o primeiro encontro, né, que eu tenho participado. As meninas que não entraram são meninas maravilhosas também, que participaram de dois encontros que Jaime já proporcionou, falando sobre vários assuntos também importantes, e a gente ainda tem mais um encontro, não é isso, Jaime? Dia 22, né? Então, quem puder participar também, que participe. Vou falar agora de mim, eu sou uma mulher preta, parda, preta, algumas pessoas dizem que eu não sou tão preta assim, né? E aí é nesse momento que eu começo a falar de mim. Eu, com 29 anos, parei de alisar meu cabelo,
para entender a mulher que eu sou, né? Eu usava o cabelo alisado, não aceitava meu cabelo. É uma das demandas das mulheres pretas, sofrem demais, principalmente no mercado de trabalho, tá? Hoje as mulheres falam muito de, vou deixar meu cabelo cachear. Quem tem a idade que eu tenho, que Jaime tem, sabe o quanto foi difícil para a gente conquistar esse direito de poder ser a gente, né? E eu falei para a Jaime que eu escrevi algumas coisas para não me perder e tal, mas eu acredito que na hora a gente fala exatamente o que está no nosso coração, né? E eu só ia passar por cima falando dessa parte do cabelo alisado, do olhar diferente, de não querer ser exuberante, de não usar cor para não chamar atenção. E hoje eu não tenho quase roupa preta dentro do meu armário por conta disso. Hoje as minhas roupas são, a maioria coloridas, eu uso muita cor, e isso é fruto de um empoderamento, né? Isso é um fruto de descoberta. E aí, falando de mim, depois desses 29 anos que eu parei de alisar meu cabelo, eu me entendo como pessoa preta dentro de uma casa de candomblé, com 32 anos. E a partir daí, a partir da fé, e eu vejo que muitas meninas do coletivo também, independente de religião, porque nós somos um país laico, e o importante é a gente se sentir bem com a gente mesmo e se descobrir dentro do seu espaço e da sua fé, né? Mas eu entendo que a religião do candomblé também, para mim, foi um atravessamento de aceitar. Minha mãe é umbandista e eu quis o candomblé na minha vida por escolha, por saúde, por algumas coisas. E essa escolha do candomblé na minha vida também entrou num período que eu mudei da minha área de trabalho para o setor de saúde, para o setor de segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho. Eu fui trabalhar numa clínica que faz exame para as pessoas, admissionais, demissionais, que faz documentação para empresas, e que até então, pelo menos na época que eu entrei nesse ramo de medicina e segurança do trabalho, eu via que as pessoas, na verdade, não cuidavam da saúde dos trabalhadores e principalmente das trabalhadoras, né? Hoje, 2025, a gente está entrando numa demanda do Ministério do Trabalho que exige que a gente esteja com a nossa saúde e o psicossocial em dia, coisa que jamais eu imaginei que ia acontecer num mundo de Brasil muito louco, porque quando eu entrei na área de saúde ocupacional, eu peguei governo Bolsonaro, que tirou todos os direitos que a gente tinha e disse para a gente que a gente só tinha que trabalhar e ser boi, né? E quem era rico e quem era pobre, né? E aí, falando de empoderamento feminino, eu vejo que a mulher hoje que é empoderada não é uma mulher que está todo dia bem, é uma mulher que aceita as suas fragilidades, é uma mulher que entende que tudo tem seu tempo, é uma mulher que vai passar por atravessamentos, por dias bons, por dias ruins, mas que também tem que entender que não merece só trabalhar, mas merece descanso, merece afeto, merece afago, que também tem direito de falar que não quer cozinhar, que não quer fazer nada hoje, entendeu? Falar de empoderamento é dizer que a gente tem as nossas demandas fora, tem as nossas demandas dentro de casa, e que a gente tem que se posicionar para essas pessoas que não entendem isso se adaptarem a isso, porque se elas precisam de nós no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que saber também se posicionar nesse local, né? Uma mulher que tem filhos, ela tem as demandas dela e está trabalhando, né? E eu vejo que hoje as pessoas estão tentando se adaptar, empresas que
pensam mais naquela trabalhadora que é importante para ela, porque você vende a sua mão de obra de trabalho, e se você é importante, a empresa não está te ajudando porque ela é boazinha, ela está te ajudando porque você é uma pessoa competente, né? E é isso que a mulher tem que entender. Não ficar com medo, eu tenho um filho para levar no médico, eu não vou levar, senão eu perco meu emprego. Não, o emprego é só um emprego. O seu filho é o seu filho. E as pessoas têm que entender. E aí vem a questão dos assédios, né? Através dos assédios que veio essa demanda da saúde psicossocial, que é mais atingida para a mulher do que para qualquer outro trabalhador, qualquer outra mão de obra. A mão de obra da mulher, ela é defasada no salário, ela é defasada na gestão, porque muitas pessoas tomam conta de empresa, mas não têm o seu cargo lá registrado como CLT, como gestora de empresa. Eu demorei 7 anos trabalhando nessa área, eu cuidei 7 anos de uma empresa e agora eu estou mais 7 em outra. E durante esses 7 anos que eu trabalhei na outra clínica, eu era uma auxiliar administrativo que cuidava da empresa toda. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso é assédio. Isso é carga horária abusiva, isso adoece uma pessoa que é trabalhadora e tem outras coisas para fazer, porque a gente tem vida, né? A gente não só trabalha. E aí eu queria passar por cima do empoderamento, mas falar de assédio e aí falar sobre tudo isso junto. Eu queria falar sobre um pouco desses assédios que são tratados na parte do mercado de trabalho, que é o assédio moral, né? Que estudando, vendo e olhando também as questões de NR1 que a gente tem se debruçado, Jaime, eu, todo mundo que trabalha nessa área, né? A gente descobre que a gente tem assédio moral vertical, assédio moral horizontal, assédio moral descendente, assédio moral ascendente. O que é tudo isso? Um assédio moral descendente é praticado pela liderança de algum membro do trabalho. Isso é um assédio moral descendente, é intitulado. Um assédio moral vertical é um assédio moral praticado por um membro da equipe em relação à liderança. Um assédio moral horizontal é um assédio praticado pelo colega, né? Ou os colegas de trabalho. E aí, o que é um assédio? É qualquer brincadeira que você se sinta desconfortável. O que as pessoas chamam de brincadeira, você fica mais bonita com o cabelo preso. De você quando você usa essa roupa. Por que você usa branco? Por que você trabalha desse jeito, coloca o seu copo desse jeito? Tudo que você se incomoda, tudo que você não gosta, tudo que é explícito, tudo que é de caráter abusivo, tudo aquilo que está te deixando constrangido dentro do local que você trabalha. E constrangido, ninguém produz. Ninguém rende, ninguém consegue ser um profissional melhor, e isso vai afetando todas as outras coisas, as suas relações. Você começa a se sentir uma pessoa que tem que se excluir, que tem que se fechar, adoece psicologicamente. Acaba perdendo o emprego porque não consegue essa demanda, porque não consegue dar devolutiva, você não se sente confortável, né? E aí também tem os assédios sexuais, que não é explicitamente um homem, uma mulher com uma mulher, não importa de que gênero, né? Mas importa, na verdade, a maneira que a pessoa te trata. Se ela te toca sem necessidade, se ela faz uma brincadeira sobre alguma coisa com duplo sentido e você não gosta.
tudo isso é assédio dentro do mercado de trabalho. E aí, a mulher que está passando por essa questão, normalmente ela se retrai, né? E a gente conversa hoje sobre essas coisas entre nós, exatamente para a pessoa entender que ela tem os direitos dela, para entender que ela não tem que ter vergonha de estar passando por aquilo, e para entender que todo e qualquer tipo de situação ela tem que procurar acolhimento. Acolhimento judiciário, se for necessário, acolhimento com as relações de afeto, com os amigos, com a família, e só assim vai conseguir resolver essas questões de assédio. A mulher, quando ela está numa questão de resolução ou de gestão, é mais difícil ainda, porque quando ela está comandando alguma coisa, além da questão dela de ser mulher, é muito colocado todos os dias em xeque a competência dessa mulher por diversas questões, sempre. E isso eu acredito que aconteça em todas as áreas. E só a mulher, entendendo o valor que ela tem, a mulher que ela é, a história que ela carrega, tudo que ela passou e todos os processos que ela passou, que ela vai se sentir segura para continuar esse caminho e entender que ela é capaz e que ela tem direito de estar naquele lugar e que ninguém tem que colocar ela em lugar nenhum e diminuir ela, só vai diminuir se ela deixar. Aí eu falo para a Jaime, queria devolver a ela, para conversar com as meninas sobre a questão de como cada um você entende que se sente, né, em relação hoje a trabalho, a competência, a como isso é visto no dia a dia da gente. Como que esse empoderamento, como que a gente pode ajudar as outras, primeiramente, né? Porque, assim, a relação, na verdade, começa no ser saudável com a outra pessoa, né? Eu recebo muita menina que vai fazer exame, principalmente menina que acaba de ter bebê, e ela está saindo do emprego para poder cuidar melhor do filho, porque a empresa não dá abertura para essa demanda dessa mulher. E a mulher também que resolve não ter filhos também é uma questão. Porque a empresa acha que ela não tem filhos e que ela também não tem vida, que ela só trabalha. Que aquela menina não tem marido, ela não tem filho, então ela só precisa trabalhar. Ela não se diverte, ela não sai, ela pode vender uma parte das férias dela, ela pode... E isso adoece a pessoa, né? Lógico que todo mundo quer dinheiro, mas a gente, na verdade, também quer viver, né? A gente quer viver. Que saúde você vai ter se você tiver dinheiro e não tiver saúde? Saúde mental, saúde para se relacionar com as pessoas, sobrecarga emocional, né? Porque é uma sobrecarga emocional. Imagina uma mulher toma conta, gerencia uma empresa, toma conta de comissões, de locais, organiza o local onde ela está gestando, cuidando ou trabalhando. Imagina essa mulher, como ela chega no final do dia dentro da casa dela, depois de uma demanda terrível de trabalho, porque assim, a gestão também é cuidar dos outros, ela cuida dos outros colegas. E para a mulher, o lugar de cuidado é muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito desgastante. É um desgaste de energia, é um desgaste de vida, você acaba
se relacionando e percebendo, porque a mulher tem essa intuição, né? Homens, alguns, mas a maioria das mulheres tem, porque a mulher acaba sendo mais empática, né? Mais materna com o outro, né? Principalmente quando está vivendo no dia a dia com colegas de trabalho, a mulher acaba percebendo se a pessoa está bem, se ela consegue, aquela demanda consegue distribuir e é mais cuidadosa, né? Então eu devolvo para as meninas e queria que alguma delas, se pudesse se manifestasse, como que elas recebem essa demanda. Eu sei que Gabriela está fazendo assistência social e deve receber muitas mulheres adoecidas. Sei que Carla trabalha como advogada, mas também tem outras demandas, porque ela também faz feira, ela trabalha com empoderamento feminino também, né? Então, queria que as meninas pudessem contribuir. Cleidinha, que eu não conheço, não sei que área trabalha, Rai também. A Isadora trabalha comigo e está aí participando. Tem 20 anos de idade, vai fazer 20, e entrou lá como estagiária de uma demanda do Educafro. Eu fazia voluntariado no Educafro e eu precisei de uma pessoa para me ajudar. Hoje eu já estou com 2 pessoas lá e, assim, eu escolhi preferencialmente mulheres para estar, né? E é isso. Eu Por vou enquanto, iniciar, então, falando. tá bom. Primeiramente, eu queria te parabenizar, porque quando a gente fala de empoderamento, a gente nunca associa esse processo de empoderamento às demandas enquanto eu, funcionária de algum lugar. E aí a gente vai abrindo um leque de informação ao qual, como eu posso me manter empoderada dentro de uma empresa que eu sofro assédio, primeiro. Segundo, conhecer os assédios, os tipos de assédio, é necessário para você se posicionar, porque senão eu vou fazer como você acabou de falar, o assédio é uma brincadeira que só é bom para um. Então, se o assédio não é bom para mim, eu tenho o direito de não concordar, seja ele de qualquer vertente, né? Unilateral, de cima para baixo, de baixo para cima, não importa. E aí, Exatamente. e aí eu me acho empoderada, mas quando chega no trabalho, eu tenho medo de perder emprego, eu tenho medo de reclamar, eu tenho medo de ir na chefia falar mal de outra chefia ou falar mal do meu colega de trabalho. E Exatamente. porque pensando, mas é um pai de família, eu vou falar do cara e a pessoa pode perder emprego. É uma mistura de várias questões. Eu ainda nem cheguei na parte do cuidado com o outro. Então, assim, você abriu vários leques relacionados a esse assunto, porque vai ficar gravado para as meninas poderem assistir depois, né? Que está na faculdade, na Uhum. formatura da noite, e que às vezes a gente não observa. Eu me acho super empoderada na rua, nos movimentos, em outras atividades. Mas quando eu chego no trabalho, eu falo assim, poxa, eu não posso falar, porque o doutor Renato é meu chefe. Eu não vou dizer a ele que ele está, né, sendo grosseiro ou me dando muita demanda, ou por ele achar isso e aquilo, ele acha que eu posso vender minhas férias, ou que eu tenho a obrigação de vender minhas férias, já que o meu corpo e o meu psicológico precisa descansar. Então, como é que você... E aí pode falar, não, você não, né? Não, chefe, não, você não é chefe. Tudo bem, Michelle é minha chefe, e não quer ser chefe. E aí é complicado, entendeu? Você ir na sala da chefia fazer essa reclamação, tanto do seu colega, quanto de quem é seus líderes, né? Dentro da Exatamente. hierarquia. Exatamente. É uma sensibilidade que nem todo mundo tem, né? E se a mulher não se coloca, e aí vai da maneira que vai se colocar. Cada um vai se colocar de uma maneira, né, Jaime? Essa é a verdade. Mas a mulher tem que saber dizer não, ela tem que saber o que ela pode e o que ela não pode. Se ela não consegue, ela não vai falar que ela consegue para ela adoecer. Para que isso? Isso é adoecimento desnecessário. Por conta de um trabalho, você precisa do trabalho? Eu preciso do trabalho, mas se o trabalho também precisa de mim, a gente tem que negociar. Negociar de uma maneira que seja saudável, né? E aí, se você está numa empresa, você entra numa empresa e não está aberto para o diálogo, você sabe que você vai ali, vai vender sua demanda de trabalho e só vai embora. Ou você escolhe um tempo para aquilo, ou você vai morrer doente lá dentro,
Eu adoeci dentro do trabalho e não foi uma vez, foram várias. E eu sei o que acarretou isso, né? Quanto foi ruim para minha saúde. Então, assim, hoje eu tenho condições de organizar de uma maneira que eu não fique doente. Quando eu vejo que eu mesmo estou me doando demais, eu falo, não. Chegou no final do ano, por exemplo, a empresa não queria fechar para fazer as férias coletivas, e eu falei, olha, se você não quiser fechar, eu não vou vir. Desse jeito. Mas, assim, eu tenho condições hoje de falar isso, não é toda mulher que tem, né? Então, aí vem a questão do saber negociar, né? E aí vem a questão do saber o que você consegue e o que você não consegue. Então, assim, se todos concordam, aí vem a boa relação com os colegas, aí vem a questão de que se você está confortável com todos aqueles colegas de trabalho, está num lugar seguro e de saúde, com certeza você vai ter um bom diálogo com todos para poder chegar no teu chefe, né? Porque é um bem comum, todos precisam descansar. Mas aquela mulher, de repente, tem uma demanda maior, então ela tem que ir lá para negociar a demanda dela, porque cada um tem uma demanda subjetiva. Eu tenho as meninas lá que fazem faculdade, uma está tirando carta, não pode vir de manhã, então, assim, a gente se ajuda entre si, mas tem que ser saudável, né? E isso, se você vê que não tem esse ambiente saudável, aí existem formas também, porque às vezes não vem do chefe, vem do teu colega de trabalho e você fica sem saber o que fazer porque você precisa daquela devolutiva, porque o trabalho é conjunto, né? Então você também, se você se sente de uma maneira assediada, não tem abertura, aí existem as demandas no mercado de trabalho que dizem, né, CIPA e tudo mais, quais são os ambientes seguros que aquela pessoa pode denunciar ou chegar até um local seguro para poder falar sobre a necessidade dela. Porque se ela não consegue falar com o chefe, a empresa hoje tem que ter um canal seguro, e hoje é obrigatório a questão da CIPA. CIPA não importa se tem um funcionário ou se tem 100 funcionários da empresa, hoje toda a empresa tem que ter CIPA. É obrigatório, ou designado, né? No caso do designado, quando escolhe uma pessoa sem fazer eleição, quando é uma empresa pequena, ou fazer o processo eleitoral como uma eleição comum, mas dentro da organização e dentro das demandas, aí o profissional faz, técnico de segurança, tudo mais. E aí tudo isso é para criar um ambiente mais seguro, evitar essa demanda, e dentro da CIPA hoje, o mais importante da CIPA é a parte do assédio e fatores psicossociais, por conta do adoecimento, de uma demanda muito alta de adoecimento psíquico das pessoas por cargas abusivas de trabalho, por assédios abusivos de demanda de trabalho, por metas que são colocadas abusivas nesse trabalhador, que normalmente são trabalhadores que não tem opção, e aí a pessoa vai jogando porque sabe que aquela pessoa necessita daquele emprego, né? E isso hoje não mais, eu tenho que me submeter, não precisa mais, não precisa mais. Hoje as empresas têm obrigações e esse trabalhador tem que saber as obrigações que a empresa tem e os direitos que a pessoa tem. No caso aqui a gente está falando de mulheres, os direitos que essas mulheres têm, desde da questão da licença maternidade, até a questão da ausência para levar seus filhos, dessa demanda que a gente falou das cargas abusivas, né? Que essa mulher não consegue, ela tem que falar que não consegue. Então é isso, é esse leque aí que você me pediu que eu tô te devolvendo, tá bom? Gabi levantou a mão. Oi? Gabriela levantou a mão. Gabriela Nascimento. Oi, Gabi. gente. É um Eu não queria prazer. aparecer porque eu tô fazendo cabelo. Mas, enfim, boa noite. Boa Só noite. conheço a Mi,
Mas prazer, Jaime. É assim que fala? É isso Tá. mesmo. Eu sou a Gabriela, eu vim a convite da Mi, eu sou estudante de serviço social na Unifesp, né? E aí, ouvindo a Mi, eu fiquei muito reflexiva sobre essa questão do empoderamento e a maneira que está sendo tratado hoje em sociedade. Porque, da mesma forma que ele pode ser um instrumento para que a mulher busque os direitos dela dentro da empresa, ele pode ser também uma falácia, né? Muitas empresas demonstram, a gente valoriza o empoderamento feminino, as mulheres que trabalham conosco, mas é uma forma de naturalizar a desigualdade, né? É uma forma de naturalizar a sobrecarga justamente dessas mesmas mulheres que mantêm, na maioria das vezes, homens em cargos lá em cima e elas que se submetem a todo o tipo de trabalho justamente por precisarem. E aí também entra essa questão de assédio e de desgaste mental, né? Um adoecimento mental contínuo, porque não é só uma questão de trabalho, de você ir lá, trabalha 8 horas por dia, bate o ponto, chega em casa, não tem nada para fazer. Muito pelo contrário, é uma sobrecarga cotidiana e que se intensifica se ela passa por essas situações de assédio moral, assédio sexual, enfim, de assédios no mercado de trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente enquanto mulher negra, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa falácia, né? A questão do empreendimento feminino. Não deixa de ser uma sobrecarga também, porque não é porque ela vai trabalhar tendo um negócio próprio que ela vai deixar de estar sobrecarregada em outras relações, né? A relação de trabalho não é única, a mesma coisa que me falou, tipo, a mulher não é mãe, não significa que ela só trabalhe, né? Não significa que a vida dela se resuma àquela dedicação que é apresentada, porque a sobrecarga feminina, e aí fazendo recorte de gênero, de raça, enfim, ela não é só questão de trabalho, muito pelo contrário, né? É em outras relações. Então, eu acho que é isso. E eu vou fechar porque eu tô trançando o cabelo. Mas eu tô ouvindo, tá? Obrigada, Gabriela. Gabriela, eu conheci na Escola Preta, Jaime. Que maravilha! Olha os É, frutos necessários. é uma graça ela, uma menina super potente, maravilhosa. Gosto muito dela. Queria que mais alguém falasse, que Alcileia, que eu não conheço, se pudesse falar, queria que ela falasse um pouquinho. Algumas Magnó, pessoas chegaram agora, né? Magnora é professora de inglês de Salvador. Minha psicóloga estava procurando você. A gente está falando sobre assédio e relacionando com essa ideia de empoderamento, né? E aí a Michelle trouxe um leque de informações ao qual a gente começa a se questionar até que ponto vai o meu papel enquanto mulher empoderada dentro do meu serviço. Eu consigo manter esse empoderamento? E como é que eu vou agir de acordo com esse empoderamento se por acaso o assédio vem de alguém que está no mesmo setor que eu? Tipo, é meu colega de trabalho. Como é que eu vou entregar o cara ou a menina lá na chefia que comete assédio comigo? Ou se vem do meu chefe ou da minha chefa, como é que eu vou agir, né, de acordo? Ou se alguém também quiser contar um momento ou um processo relacionado ao assédio, seja ele de qualquer demanda ou uma experiência, fique à vontade, o microfone está aberto. Vou fazer que nem a professora da escola, eu vou começar a chamar pelo nome e começar a tirar ponto, porque eu acho que Calma, funciona, viu? gente. Ah, você veio, é porque minha psicóloga, viu? Ela já me conhece, como eu também já a conheço. Quando a gente fala de assédio, boa noite, meninas. Para mim é um imenso prazer estar aqui mais uma vez com vocês. boa noite, boa Boa noite. noite, minha rainha. Boa noite, minha psicóloga. Ai, que maravilha. Um monte de carinhas conhecidas aqui. Quando a gente fala sobre assédio, a gente precisa tomar muito cuidado, porque
além de nós sofrermos o assédio, nós também reproduzimos, não é? E é muito comum o assédio dentro do setor de trabalho, dentro dos ambientes organizacionais, porque infelizmente as pessoas elas têm o entendimento de que elas estão ali, elas podem crescer, elas podem ser mais, elas podem ter mais, e para isso elas precisam derrubar alguém, elas precisam queimar alguém, e sendo que não é necessário isso. Eu acredito fielmente que dentro de uma organização, dentro de um grupo, um setor de trabalho, o meu trabalho complementa o do meu colega, o do colega é o complemento meu, então eu não preciso derrubá-lo para que eu cresça, para que eu possa crescer. Mas como é que a gente vai colocar isso na cabeça deles? Sendo que a cultura deles é completamente diferente da minha. Sendo que a forma que eles aprenderam é completamente diferente da maneira que eu aprendi. Né? Então, é como eu disse na reunião passada e estou falando aqui hoje, é importante que nós estejamos aqui no intuito de desconstruir para reconstruir. Nós estamos nos desconstruindo o outro para que nós possamos nos reconstruir quanto pessoas melhores em todos os âmbitos das nossas vidas. Você pode mostrar para o seu colega que ali o que ele está fazendo está errado, sem precisar você estar brigando, se você está xingando, sem estar humilhando na frente das pessoas. Você pode chamar a atenção do seu colega. Jaime, você agiu de tal forma hoje, não foi legal, sabe, você poderia ter feito de tal maneira. Eu compreendo perfeitamente que talvez você estivesse nervosa, estivesse estressada, porque a gente ainda tem isso, a gente não sabe o que o outro viveu, a gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que o outro está sentindo. Às vezes aquilo ali foi só estopim para o outro explodir, colocar tudo que estava sentindo para fora, de algo que às vezes aquele ali nem tem nada a ver. Mas foi a oportunidade que ele teve para explodir, sabe a panela de pressão? Mas nós que estamos do outro lado, a gente não consegue compreender dessa forma, porque a gente só consegue enxergar com o nosso olhar e não com o olhar do outro. Então, quando a gente vai falar do outro, a gente também precisa aprender a falar de nós. Porque na maioria das vezes a gente está ali se olhando no espelho, né? Estamos vendo no outro o nosso comportamento. Nós também erramos, nós também praticamos, nós também fazemos. E a gente precisa começar a nos moldar, né, a nos modificar, termos a mudança que desejamos e almejamos no mundo, para depois a gente ver isso, tentar mudar o outro. Que a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar isso na gente, imagine no outro. Né? Então, eu acredito fielmente que para poder a gente ser a mudança do mundo, ver o mundo mudar, ver o mundo se transformar, a gente precisa começar a transformar a si próprio. Quando o outro ali estiver gritando, falando, brigando, eu sei que é difícil. Tenta calar. Não precisa fazer cara de deboche, que aí vai criar uma confusão maior. Mas tenta calar. Depois que o outro estiver mais calmo, você senta, você conversa. Mostra para o outro o que foi que aconteceu, como foi que o outro errou, que o que foi dito machucou, magoou, humilhou, e que não tem necessidade de viver daquela forma, daquela maneira, porque da mesma forma que o outro tem problema, você também tem, da mesma maneira que dói no outro, dói também em você. Né? E assim a gente tenta fazer do setor do trabalho um espaço harmonioso. Sempre vai ter aquele do contra. É óbvio. E é necessário que tenha. Porque quando o grupo é bonzinho demais, não é legal para a empresa. Né? É satisfatório para a empresa ter aquele que cause o problema, que cria confusão. Para a gente que é de RH, isso é maravilhoso. Né? Porque aí a gente fica ligado em quem trabalha, quem está real. Mas é real. Quem foi ali mesmo para trabalhar, quem está ali na empresa por interesse, ou que está ali só para receber o salário. Para a gente de RH é ótimo, é top das galáxias o problemático. Né? Mas às vezes no meio da equipe o problemático adoece quando a gente não sabe lidar. Então é preciso que antes da gente aprender a lidar com o outro, a gente precisa aprender a lidar conosco mesmo. Né? Aprender a ouvir mais, falar menos, falar só o necessário, falar só o que é de importante. Isso diminui muito, diminui drasticamente os problemas dentro do setor. Beijos. Qualquer coisa é só chamar que eu apareço aqui de novo. Obrigada, minha Pice. Rai, você levantou a mão? Michele, desculpe, você é maravilhosa, viu? Fique à vontade. Se você puder ouvir, abrir a câmera, Estou apaixonada por você desde o primeiro encontro. Olha que eu sou debochada, eu gosto disso, viu?
Mas pode falar, você vai falar alguma coisa? Vai dividir, compartilhar? Vou compartilhar. Pedir primeiramente para não abrir a câmera hoje. Boa noite a todas, todos. Eu não sei quem está aqui, já entrei atrasada. Essa questão do assédio, né? O assédio moral e institucional é algo que eu estou vivendo no momento. Eu compartilhei, inclusive, isso tem me causado muita ansiedade, sabe? E eu falei na reunião passada que eu passei no mestrado aqui no município, né, eu estou em Vitória da Conquista, na Bahia, e sou de Bom Jesus da Lapa. Você conhece, né, Raíme? Pois é, meu amigo. Então, daí, infelizmente, Bom Jesus da Lapa é uma cidade pequena, né, e tem muito essa questão da questão de política partidária muito acirrada. Então, quando você ocupa um lugar que eles consideram que é um lugar que é cargo político, esse negócio todo, mesmo que eu não considere, né, não considerava que fosse um cargo político, até mesmo porque nenhum político me colocou lá, foi a própria secretária de Educação que me fez o convite para trabalhar, né, durante, na gestão anterior, na assessoria de comunicação. Então, aí veio a questão da eleição. Aí, nesse período, você sofre pressão, né, de todos os lados. Pressão do gestor, né, que está ali, que você precisa fazer campanha, que você tem que dar cara, você precisa tirar foto, tem que postar que você está me apoiando. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Mas beleza, mas isso não deixou, de um certo modo, de me afetar na gestão atual, né? Porque eu não tive um posicionamento. Meu único posicionamento era que meu voto é de mulher. Isso aí eu fazia, essa campanha nas minhas redes sociais, né? De, de votar em mulher. Daí o que acontece? Agora, nós temos o direito, né? Garantido pelo plano de carreira, da licença remunerada para vir cursar o mestrado, né? Lá no nosso município são 3 colegas, três não, 4, uma já estava afastada. E aí passaram 2 para o doutorado e eu, né, para o mestrado. Todas essas faziam parte da equipe CEMED. E aí, o que eles entenderam? Eles acham que a gente se organizou para que a gente passasse para poder ficar, ó, entre aspas, de boa. Como estudar fosse ficar, sabe? Aí, beleza. Aí nós demos, né? Fizemos todo o processo, fizemos o requerimento para poder solicitar o afastamento. E vim estudar, né? Fui nos 2 setores, tanto na prefeitura como na secretaria, entreguei os requerimentos, deram o recibo. E aí agora, e aí, qual é o posicionamento? O plano de carreira diz que tem 45 dias. Eu sei que está dentro do prazo dos 45 dias. Mas entende-se que as aulas nossas já começaram desde o dia 10 de março. Então, é uma questão prática, já que as aulas não tinham iniciado. As meninas estão de licença, né? Vamos deferir aqui, pronto, a lei garante isso. Mas o que aconteceu a semana passada, sexta-feira passada? Quase 5 horas da tarde, a secretária liga, né? A secretária atual liga e fala: olha, vem aqui, vem buscar o ofício, porque eu preciso lotar você em uma sala de aula, você precisa voltar para a sala de aula, senão você vai ficar sem seu salário. Agora, você imagina a pressão psicológica que é em cima disso, entende? Aí, por outro lado, a faculdade fala, ó, durante essas semanas, aulas todos os dias. Tem aula todos os dias. Quer dizer, nesse processo, principalmente agora nesse processo inicial, eu estou afastada dos estudos, tem mais de 10 anos, então eu preciso estar ali atenta a cada conteúdo, a cada detalhe das aulas. Aí o que eu faço? Eu vou para lá, deixo de estar aprendendo, entende? E aí o que acontece? Secretária, nós temos direito, tal. Porque a minha tristeza, a minha decepção, aquela coisa de
do limite, a gente precisa colocar, a gente precisa ter limite das coisas. E eu reconheço que eu era uma profissional, ainda sou uma profissional, mas eu vou falar eu era um profissional que passava dos limites. Eu chegava na Secretaria de Educação 8 horas da manhã e tinha dia que eu saía 1 hora da manhã, quando tinha eventos, no qual a gente era responsável por tudo, basicamente, jornada pedagógica, isso e aquilo, entende? E cadê o reconhecimento por isso? Quantas horas extras eu recebi? Nenhuma. Mas pelo compromisso, com aquele negócio todo, com aquela. Eu falo assim, ô moço, bestagem, eu falo hoje. Entende? De tão magoada, de tão chateada que eu fiquei diante do que a gente está vivendo. Então, desmotiva, uma desmotivação. Meu município hoje desmotiva as pessoas buscarem o conhecimento como é que diz? Capacitarem, né? E é isso o que eu estou vivendo no momento. E muito obrigada por me permitirem compartilhar. Michele, antes de você falar, eu vou fazer alguns comentários, né? Quem aqui é de cidade pequena? Quem não é de Salvador, não é da Bahia, e não conhece o Bom Jesus da Lapa, precisa conhecer e colocar na rota. Assim como Vitória da Conquista, você é muito chique, viu, Rai? Vitória da Conquista é uma delícia, é no sul da Bahia, uma delícia, delícia. E falar do assédio dentro da repartição pública é meio doido, né? Porque quem é de cidade pequena sabe que o seu posicionamento te dá ou te tira de forma cruel, que adoece literalmente, literalmente. Gabi, você também conhece, né? Ai, é muito lindo. Eu amo o Bom Jesus. Já fui para várias romarias com minha avó. Então eu amo o Bom Jesus da Lapa. Amo. Quem não for, Vocês estão marca convidados aí. desde já para a Romaria Quilombola, viu? Que vai Aí, ó. acontecer Viu? agora em junho. Tá vendo? Convite feito, por favor, vamos todos para Bom Jesus. Para o meu país chamado Bahia, viu? Porque eu sou dessas. Eu tenho um país. E essa situação dentro dos municípios menores é pior. É pior porque o assédio do patriarcado é monstruoso. Não apoiou, você vai ter portas fechadas, mesmo sendo concursado. Mesmo sendo concursado. Eu tenho várias amigas que estão em situação difícil nesse momento por conta de não ter se posicionado na sua rede social sobre A ou B, de acordo com o candidato que precisava fazer. Então, realmente. E aí, como é que você vai dizer, eu sou uma mulher empoderada e não estou nem aí? Que é o que Michele falou, eu posso dizer que eu quero minhas férias. E aquela que não pode dizer? E a solo, aluguel, água, luz, criança, escola, remédio, faz o que mesmo? Então, é assustador como esse assunto do empoderamento dentro dos mercados de trabalho, dentro desse processo todo, é doentio. Pode falar, Rai. É, essa questão aí, né? Que é pior ainda que, por exemplo, o gestor atual, ele é daquele que gosta de receber a bênção. Aí, para atender um direito, eu preciso, eu falo assim, olha, eu preciso ir lá e falar assim, olha, eu estou precisando, vim aqui pedir o senhor para conceder a minha licença, entende? Eu vou esperar os 45 dias. Eu vou esperar os 45 dias. Ela autorizou eu colocar outra pessoa no meu lugar. Eu vou esperar os 45 dias. Pós 45 dias, eu vou ter que procurar a justiça, entende? Porque ele está acostumado a fazer isso, né? Que as pessoas precisem correr atrás dele, humilhar nesse sentido, entendeu? É a questão da pressão psicológica mesmo, né? É a briga da gestão, que é abusiva, com o trabalhador, e aí é para cansar, para a pessoa desistir, na verdade, né? Essa é a questão. A questão é que o gestor, no caso, não está preocupado com o seu adoecimento, ele está preocupado que aquela pessoa não vai render, então ele quer que o quanto menos ele gastar com ela, que ela desista, para ele colocar uma pessoa ainda para ganhar, às vezes, menos do que você ganha para trabalhar na mesma função que você faz, né? Então, assim, eu sinto muito por você estar passando por isso, como disse Elaine, né?
a psicóloga de Rai, porque a gente sabe como que é esse tipo de pressão, né? Eu não imagino numa cidade pequena, mas imagino que um jogo político que é muito sujo, né? Acontece esse tipo de coisa. Eles usam para o bem, o bem viver deles, né? E assim, de repente, esse lugar que você está ocupando, de repente já está oferecido até para outra pessoa. Então, a pressão, infelizmente, é cada vez maior. Se esse gestor não entende, ele não vai entender. Essa é a verdade, né, Rai? É, E aí, a psicóloga quer falar aí, ó. Ela pode precisa falar. desabafar. Habla, meu amor, nos conte o segredo de São Francisco do Conde, que a gente quer saber. Fale, querida, fale. Real, São Francisco do Conde hoje está sendo um lixo de lugar para se viver. E a política partidária, infelizmente, quando nós, enquanto mulheres, entramos, nós precisamos saber e entender que estamos entrando em um espaço que quem comanda é o masculino, até mesmo quando nós temos a figura feminina ali naquele lugar. Hoje está tendo no Instagram, eu vi em umas 3 páginas diferentes, uma postagem falando que mulheres precisam votar em mulheres e que mulheres têm que colocar mulher em espaço de poder. E nós temos um deputado, a Erika Hilton, que acredito que todo mundo que daqui conhece, que dá um show quando pega aquele microfone. Uhum. E dentre alguns outros, outros deputados, e aí estavam dizendo que precisávamos de mais Erika Hilton lá no plenário. E que para lutar por nós enquanto mulheres. Aí eu disse, gente, nós temos mulheres lá dentro. Eu coloquei lá em um dos comentários. Nós temos muitas mulheres lá dentro. Porém, só que as mulheres que estão lá dentro não lutam por nós enquanto mulheres. Muito pelo contrário. E aí vocês vão dizer assim, não, Elane, luta sim, porque elas trazem projeto. Não, não traz. Porque os projetos que elas trazem são machistas, sexistas e preconceituosos. É o que eu digo da importância de nós, enquanto mulheres negras, hoje, estarmos aqui, nesse momento de discussão, porque eu acredito que isso aqui deveria ser aberto e não simplesmente no Google Meet. Nós deveríamos estar em uma rede aberta para que todas as mulheres tivessem acesso a isso aqui, sabe? Porque é um momento verdadeiramente de desconstrução. Nós, mulheres, precisamos trabalhar a sororidade. Nós, mulheres, precisamos aprender a trabalhar o verdadeiro coletivo. Tem uma campanha que foi feita há 1000 anos atrás, que eu digo que é a campanha mais sem vergonha que eu já vi na minha vida. É a Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Vocês lembram dessa campanha? E quando vocês ouvem as mulheres que sobem, que palestram sobre essa campanha, são as mesmas mulheres que condenam as mulheres que vestem short curtinho, que vestem uma saia curtinha, que vestem uma blusa de barriga de fora, que vai na praia, que usa um biquíni um pouco mais decotado. É por isso que eu digo que é a campanha mais sem vergonha que tem. Porque você vai pregar aquilo ali que você não está vivendo. Nós precisamos aprender qual é o nosso lugar. E além do empoderamento feminino, nós precisamos começar a aprender a nos desconstruir enquanto pessoa, enquanto mulher, para nos reconstruir. Trabalho o autoconhecimento, o que sou eu, o que sou eu. O outro que está ali fazendo a prática do crime, porque isso aqui que nós estamos falando é crime, né? O outro que está ali fazendo a prática do crime, ele está falando sobre ele, não é sobre mim. Eu preciso absorver aquilo ali que ele está fazendo? Eu preciso absorver aquilo ali que ele está falando? Não. É ele, é dele, é para ele. Se está me afetando, é porque eu estou me permitindo. E eu preciso, mais uma vez, voltar e trabalhar em mim. Vamos fazer terapia, meu povo. Quando a gente faz terapia, a gente fica mais leve, mais feliz, mais alegre, menos impactada com a crueldade e a maldade humana. Sabe? Eu não faço nem questão de falar dos lugares que eu já trabalhei, das coisas que eu já vivi dentro de setores. Quando eu me formei em psicologia, eu comecei a trabalhar no CAPS. Mas só vou dizer uma frase que eu ouvi. Oxe, a menina que fazia unha e vendia geladinho na rua é psicóloga agora? E eu passei um tempão ouvindo essas frasezinhas quando eu passava no corredor. Como se isso fosse me ofender. Para mim era orgulho. Sabe?
Porque eu estava falando do meu trabalho, daquilo que eu fazia para ganhar e manter a minha casa. É o seu processo, né, Ilane? Isso, isso, É o seu processo, é a sua história. É a sua história e a gente tem isso, vergonha dela. com toda certeza. Então, a gente precisa escolher qual é a luta que a gente vai levar para a nossa vida. A gente precisa escolher com que a gente vai gastar nossa energia. E será que vale a pena eu gastar minha energia com esse negócio aqui? Ah, não vale não. Então, deixa eu falar ali sozinho. Deixa eu criar problema ali sozinho, depois passa. Porque existem coisas que a gente quer carregar nas costas que independem da gente. E se não depende de mim, por que que eu vou carregar? Deixa lá que uma hora cansa, deixa lá que em algum momento passa. Mas eu vou estar aqui fazendo minha terapia para me curar corpo e mente, para que eu não me afete com aquele negócio, para que eu não adoeça, sabe? A gente precisa aprender a cuidar de nós. Eu sou o meu bem maior. Eu tenho 3 filhos e um neto. Sou louca, doente, apaixonada, alucinada pelos 4. Mas o meu bem maior se chama Elane Cristina Lima de Santana. Minha Porque sem mim, psicóloga. porque sem mim eu não sou nada, cara. Se eu ficar permitindo o tempo todo, tá me afetando, tá me abalando por tudo que o outro faz, amanhã eu serei camisa, uma estampa de camisa com o nome Saudades. E eu não quero isso. Sabe, porque tristeza adoece e mata, depressão adoece e mata, ansiedade adoece e mata. E é isso que eu quero para mim? Lógico que não. Lógico que não. Eu quero viver bem com qualidade de vida. Então a gente precisa aprender isso aí. Fica lá. Oi, meu bem. Michele, olhe para que lado você conseguiu arrastar o nosso tema. Está me ouvindo que seu áudio está meio cortando? Tô ouvindo. Ah, você desligou a câmera, não, né? Não, tô aqui, ó. Tô aqui. Não está aparecendo você, não. Não sei se A todo mundo está câmera me dela ouvindo. tá igual a minha, do dia 15. A minha também estava Tá aberta, vendo sua mostrando foto que não. só. Mas assim, você arrastou o tema para uma questão de vivência de todo mundo ao qual, né? Você vê que Rai vai fazer um curso de mestrado, e aí a gente sabe da dificuldade em outra cidade, mas sofre o assédio de não conseguir essa liberação para cursar, já que as aulas já começaram. Aí a gente também tem a demanda de precisar se escolher, mas precisar pagar conta. E aí eu tenho uma história dentro de São Francisco do Conde de uma mulher que criou os meninos sozinha, tem um neto, fez psicologia, vendia geladinho, fazia unha, e as pessoas ainda julgam assim, ela que é psicóloga, fulana de tal, e não respeitar esse processo. Então, se você não se escolhe, você morre. Você morre rápido. Você morre rápido. Agora você apareceu. Tava só com a fotinha assim. Então você morre. Então, assim, você arrastou o tema para um leque grandão ao qual as meninas vão precisar refletir. Eu acho que entrou uma pessoa aqui, que eu não sei se ela vai querer falar. Sui, você está aí? Você quer falar? Estou por aqui. Boa noite, meu amor. Sui é professora de matemática, é minha irmã, minha amiga, é minha irmã de signo, minha amiga. Opa, não é. E a gente está Ela falando sobre assédio no trabalho. Dia da Mulher, e eu nasço 14 de março, dia do Pi. Ela é paulista, está em Salvador, e eu sou baiana, estou em São Paulo. É a delícia de ser o que a gente é, né? É a delícia de ser mulher preta, a gente é mulher em transição, em trânsito mesmo, né? Não é só em transição, é em trânsito mesmo. Amiga, a gente está falando sobre assédio no trabalho. E eu sei qual foi o seu processo em vários setores dentro da escola, né? Não precisa citar o nome da escola, mas a gente sabe o que aconteceu. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, por favor. De assédios, assim, eu já tive que, na realidade, eu fiz um acordo na escola e depois de quase 2 anos, eu pedindo para ela, porque eu tinha combinado que ia fazer o acordo, pegar o seguro e depois eu voltaria, e aí ela ficava me enrolando. Quando ela acertou isso mesmo, eu já tinha conseguido também uma outra escola na segunda e na terça, né? Que aí, se eu fosse prolongar essa história, já cairia muito mais na religião também. Mas quem me deu esse outro trabalho foi Maria Padilha, e ela já tinha avisado que eu ia ter que acordar bastante cedo. Tem alguém, todo mundo é de Salvador aí?
Não, eu sou de São Vicente, Sou da São cidade Paulo. de São Francisco do Eu vou só Conde, na ilustrar o Bahia. seguinte, eu vou só ilustrar o seguinte. Eu moro próximo de Itapuã. Itapuã é uma ponta da orla, da primeira orla de Salvador. E Padilha conseguiu para mim falando que eu ia ter que acordar muito cedo. Ela veio em terra para avisar isso. E não era brincadeira. Por quê? Porque o trabalho que ela me arranjou foi no subúrbio de Salvador, que é na outra ponta da outra orla que existe em Salvador, né? Mas enfim, aí essa mulher virou para mim e falou assim, no final do ano, eu faço para você, eu faço, vou assinar. Mas aí ela estava me pagando R$ 16, era isso que eu ganhava de hora aula com ela. Aí ela fez, mas para fazer isso eu vou ter que rebaixar o seu salário para R$ 12 e alguma coisa. E nesse outro colégio, que eu só tinha 2 turmas, eu ganhava na época R$ 21. Aí, de tanto eu pedir para o universo, eu consegui que esse outro colégio me contratasse os outros dias da escola. Então, quando eu cheguei lá para essa outra dona que falou que tinha que ser esse valor, quando eu cheguei lá, eu já cheguei já combinada com outro colégio e tudo mais, e falei para ela que não ia rolar. E ainda virei para ela e falei que eu teria meu carro. Ela olhou para minha cara e fez assim: tem que ver, né? Que você sabe que carro é muito custo. Eu olhei para ela e falei: não, pode ficar tranquila, porque o colégio que eu estou indo, ele está me dando 3 vezes mais do que o salário que você me dá. Então, é muito complicado. Ela acredita que a gente não tem condições nenhuma de conseguir um carro. Não, como assim? Você vai conseguir comprar um carro? E aí elas utilizam de várias, a gente já sabe, né? Elas utilizam de várias ferramentas delas para dizer que a gente não vai ser capaz daquilo, né? Fora alguns projetos que já se tentou fazer e não conseguiu, tem toda essa problemática. Todas as professoras no grupo? Não, Não. graças a Deus. Não tem mais nenhuma sofredora, só eu e Jaime? E Magnólia, Magnólia está aí também. Ah, Também sou Magnólia. sofredora. Ah, é, Rai, Sofredora. que está lá e Ó, você não está lá, pá, Rai que longinho, vai isso fazer mesmo. mestrado, sofredora. As Ah, prof, as prof. e é sobre isso. Mas Agora me conta obrigada, uma amiga. Obrigada por coisa. ter vindo. Obrigada. Fui a professora de matemática, que mais parece professora de história, porque ela tem um Ah, método que falei eu para amo. vocês que você falou sobre isso. Eu gosto, eu gosto. Se for falar um pouquinho só, eu preciso te contar, e aí já conto as irmãs também, do último projeto que eu fiz nessa escola que eu amei. Eu coloquei 2 jogos, um em cada 8º ano. Um foi o Senete, que o Senete é os Jogos dos Faraós, o primeiro jogo de tabuleiro, obviamente africano. E o outro era o Mancala, que é o primeiro jogo de raciocínio lógico, que também é africano, que aí esse Jaime já conheceu, porque eu já trabalhava com ele na outra escola, né? E foi fantástico, inclusive as meninas vieram vestidas e fizeram na sala um som que elas falaram, posso fazer um som diferente? Pode. E de repente elas fizeram no papel metro pardo todo um negócio parecendo que era. Falei aí quando é na parede, esqueci agora o nome, que os egípcios faziam nas paredes, sabe, as escritas. Ficou muito lindo. Tui, obrigada pela sua participação. Estamos arrastando para finalizar daqui a pouco. Mas é o que você falou, Michele. A gente percebe que na educação privada, na rede pública, nas empresas privadas, há essa dificuldade de se manter. Então, não é só sobre ser empoderada. Eu sou uma mulher empoderada, mas Uhum. de acordo com a situação, como é que eu me comporto para manter esse empoderamento? E assim, você nos ofereceu um leque de informação para a gente poder rever, né? Rever o meu comportamento para com o meu colega de trabalho, entender que eu não posso fazer com outro aquilo que eu não quero que faça comigo. Então, você falou isso, a psicóloga também falou sobre isso, né? Se vai mudar, eu vou falar, senão eu vou mudar meu comportamento e tentar ir por um outro viés, mas é Exatamente. necessário conhecer, porque se eu não conhecer, eu não sei me defender.
e eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Exatamente, exatamente. Não adoecer por conta do comportamento abusivo e das pessoas que não sabem conviver, né? Que são autoritárias. Isso mesmo, Gabriela. A gente precisa se aquilombar como mulheres pretas, lógico, e a gente precisa se empoderar. Mas, assim, o empoderamento, ele também tem que ser uma. A gente tem que ter estratégia, né? Porque a gente sabe que não vai ser chegando e falando, ó, eu tenho que fazer, você tem que aceitar, e é assim. Não é assim. A gente tem argumentos, tem artifícios, tem leis, né? Mas a gente tem que saber como negociar e se é interessante para a gente negociar também, que no caso da professora da Sul, não era interessante para ela continuar naquele espaço e ela necessitava de estar num lugar que ela tivesse feliz. Então, assim, criar estratégias, procurar outros ambientes que sejam mais saudáveis, né? A gente às vezes não tem essa opção, né? E não tendo, a gente tem que tentar negociar. E aí, quando a gente vê que a gente está doente e não tem jeito, então a gente vai ter que fazer as nossas escolhas. E aí a gente volta a falar das escolhas que a gente falou lá no começo, né? Porque as escolhas é que vão definir como que a gente vai viver, como vai ser nosso bem viver, né? Porque uma pessoa doente que só trabalha, amanhã está no caixão, né? E a empresa fica aí. A empresa, o setor público, o espaço que ela ocupa, vai ficar aí. O que tem de mulher adoecendo por conta dessas demandas são muito grandes. A Elaine mesmo deve saber, porque deve ter várias pacientes que devem chegar para ela super fragilizadas e sobrecarregadas, porque a gente tem demandas sobrecarregadas como mulher, né? A gente tem demanda de casa, 70% das mulheres cuidam da casa, além de cuidar do trabalho, de ter seus trabalhos, seus afazeres e suas coisas. E isso não é igual na maioria das vezes, porque não tem uma pessoa que ajude, não tem um parceiro que ajude, e aí há uma questão de desconstrução para construir mesmo, construir filhos que sejam mais participativos, companheiros que ajudem, porque a gente tem que estar saudável para a gente poder garantir as nossas demandas e a nossa felicidade. A gente merece ser feliz, né? Exatamente. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Estamos caminhando para a finalização, mas assim, enriquecedor como você abordou o tema e como você nos fez refletir, porque eu mesmo estou com um leque grandão assim, sabe? Tipo, socorro, nunca pensei dessa forma, e agora, né? Compartilhando da sua área, você percebe que quanto isso é importante para esse conhecimento desse autocuidado enquanto colaborador de empresas e como eu vou agir dentro desse setor. Então, assim, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua fala e a sua contribuição. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, imagino. Agradeço todas vocês, agradeço a contribuição de todos. Acho que a ainda quer falar lá. Eu vou deixar ela falar, porque a gente vai para a casa dela, na festa da cidade dela, viu? Em junho, Romaria Quilombola. Então, deixa já eu agradecer, já que a gente está finalizando, antes que Não, Rai você vai fale. falar daqui a pouco, você vai finalizar daqui a pouco. Calma, Então calma, tá calma. bom, então tá bom. Eu só queria comentar um pouco, falar que Elane, né? A psicóloga, Elane, Sim, Sim, sim. do Conde, isso. logo, logo ela vai ter mais uma paciente. É a primeira Que coisa. E, maravilha! e dizer assim Você vai que, amar. que Eu só posso lhe dizer isso. Você vai amar. Olha como eu sou agitadinha. Por que será? então, e eu me senti muito contemplada na fala dela, porque aí você chega aqui com um monte, né, eu vou dizer, estou ansiosa e tal. Volta, volta, né? Eu sou convidada a voltar e colocar o pé no chão e entender que se eu não cuidar de mim, ninguém mais vai cuidar.
né? Então, eu não sou responsável pelas atitudes lá do gestor, né? Então, assim, existe um problema, esse problema me afeta sim, mas que eu preciso escolher o que fazer com isso, né? Eu vou escolher ficar no adoecimento ou eu vou escolher tomar o outro caminho, né? Eu achei assim bastante importante esse chamamento, né? Assim, não é esse negócio de passar pano, é, é entender que você precisa se cuidar. Isso é importante. É muito, muito, muito importante. Eu tenho outras histórias para compartilhar com vocês, de vida mesmo, de escolhas. Estar aqui hoje não é uma tarefa fácil para mim, porque para isso eu precisei fazer muitas mudanças na minha vida, mas isso aí é só com o tempo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Você vai falar, minha psicóloga? Eu não queria falar, não, a culpa é de Rai. Rai, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ser direcionada a você, mas que serve para todas nós. Eu costumo dizer aos meus pacientes, eu costumo dizer também nas minhas palestras, que nós temos duas oportunidades na vida. Reclamar, procrastinar e adoecer, ou ver onde é que está o erro e como é que a gente pode solucioná-lo. Se o erro não vem de você e você não pode fazer nada, dá as costas e vai embora. Deixa o pau quebrar. Mas se o erro provém de você e você pode sentar, raciocinar e organizar e modificar todo o cenário, sinta-se à vontade para fazer o melhor por você e pelos outros. Mas se independe, minha filha, não adoeça por causa disso não, porque não vale a pena. Eu também falo sempre que a gente se preocupa muito com o que o outro acha, sente ou pensa em relação a gente. Não posso nem dizer o que é que eu costumo dizer, porque tem outras pessoas aqui na sala. Mas aperta o botãozinho, vai ver sua vida, cara. Vai comer do que você gosta, vai viajar, vai passear. Se o lugar que você está trabalhando não te faz bem, está te adoecendo, constrói um currículo, porque você é profissional e um bom profissional trabalha em qualquer lugar. Constrói um currículo, bota por aí quando chamar, dá um pé na bunda do atual gestor e vai trabalhar em outro lugar, em um lugar que tem alguém que te respeite, que te considere, que entenda você, que te veja enquanto profissional. Se você está dentro de um relacionamento abusivo, da mesma forma. E quando tem um safado dentro de casa que te maltrata, te humilha, não te enxerga e nem te vê como mulher, tem uma carreta de homem, mulher, esperando. Se ele dar um vacilo, você pular do barco para lhe agarrar lá embaixo. Você entende? A gente fica sofrendo por coisas que às vezes eu paro. Entender, se for um leque assim, viu? As mulheres também estão assim, ó, a bueira aí, viu? Estão na pista. Às vezes eu paro para pensar assim, eu digo, cara, a gente fica problematizando tanto as coisas, sendo que a gente pode sentar e ser tão prática. Rapaz, se isso aqui não está me fazendo bem, eu estou aqui fazendo o quê? Não tem o que te segure, não tem o que te prenda. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não tem ninguém na face da terra que seja mais importante do que você. Não tem ninguém que possa te amar o quanto você precisa e necessite e mereça do que você mesma. Mas você fica se procrastinando por causa do outro, fica se atrasando por causa do outro, se ferindo por causa do outro, se machucando por causa do outro. Enquanto você está adoecendo para morrer, o outro está ali feliz da vida. Que é narcisista, está feliz em ver você com seu sofrimento. Vai viver, cara, Olha, vai eu ser gostaria de feliz. abrir só um leque, eu sempre gosto de abrir, tá? Esse amor também não pode, incondicional de mãe é mentiroso, viu? Porque tem mãe que também faz você sofrer pra caralho, e aí a sociedade fica dizendo que você tem que achar que a mãe é sagrada, e que a mãe isso e a mãe aquilo, e a mãe lá só lendo com sua vida. E aqui em casa não tem esse negócio não, viu? Aqui em casa não tem esse negócio não, porque mãe narcisista tem que ficar longe, distante. A gente continua amando, a gente continua tratando bem, a gente continua respeitando, mas ela lá no cantinho dela e você aqui no seu, porque tem que preservar a saúde mental. Aqui em casa, eu digo aos meus filhos, eu tenho 3 filhos, pô. E eu digo aos meus filhos, quando eu estiver um ser humano insuportável, pode me isolar, me colocar de canto, porque eu prefiro que vocês estejam bem, com a saúde mental em dias, do que me aturando, me suportando, adoecendo. Eu falo para eles aqui em casa. Porque tem momentos que a gente se acha tão autossuficiente que nós somos as melhores, porque a gente pariu, a gente pode fazer acontecer e dizer o que acha que deve, esquecendo que os nossos filhos são seres humanos. Sentem dores iguais a gente, adoecem iguais a gente.
E às vezes a gente teve uma criação tão miserável. Como é, Elane, que você fala miserável? A mãe omissa, a mãe submissa, sofreu com um relacionamento abusivo com o pai tóxico e abusivo. E quem é que ela tem para poder transferir a sua dor e humilhação? Nós, enquanto filhos. Então, a gente cresce sabendo que aquela bater, humilhar, trair é ato de amor, porque a gente cresceu vendo esse tipo de amor em casa. Então, a tendência é a gente reproduzir. Então, a gente precisa entender que nós somos humanos propícios a erro. E é o que eu digo, antes da gente olhar para o erro do outro, primeiro nós precisamos entender que nós também somos humanos. Nós também erramos, nós não somos perfeitos. Nem como filho, nem como pai, nem como mãe, nem como nada. Nós estamos propícios a errar sempre, pois somos humanos. Por isso que eu sempre digo, quando eu acordo, tem um espelho do lado da minha cama, eu vou até meu espelho desfilando. Às vezes eu acordo com o cabelo lá em cima, que é a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu vou desfilando até meu espelho. Bom dia, gostosa, linda, maravilhosa. O que foi que você fez ontem, menina, que você não pode fazer hoje? Porque você ofendeu alguém, você machucou alguém, você magoou alguém. Às vezes você machucou e magoou a você mesma para alimentar o ego de alguém. Então você não pode mais fazer isso. Eu me pergunto todos os dias o que foi que eu fiz ontem que hoje eu não posso fazer, que hoje eu tenho que fazer diferente. Sabe? A gente precisa fazer isso. O nome disso é autoconhecimento. Saber quem você é, o que você é, se estudar para se conhecer, para que a gente não permita que o outro nos rotule. E fazer terapia, como eu já disse, eu vou morrer dizendo isso. Fazer terapia, meu povo, e namorar. Namore, porque parece até que a gente fez plástica, a pele fica linda de maravilhosa. Você acorda de manhã parecendo até que você está pisando em ovos. Namorar, gente, pelo amor de Deus, façam terapia e namoro, vocês vão ver que parece até que a gente foi em Nárnia e voltou. É, desse jeito. Essa é minha psicóloga, viu? Ela é babado mesmo. Ela é tão babado que quando eu não estou bem, ela manda mensagem e ela consegue absorver. Você está acelerada. Bota uma música, vai escutar uma música, vai ler um livro, vai dormir, não faça nada. Amanhã é outro dia. Na mensagem, sem ser áudio, ela consegue. Ela é maravilhosa. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês, mas primeiro eu vou falar. Mi, você pode fazer as considerações finais? Eu quero só agradecer as meninas, agradecer você, agradecer a Produção Preta, agradecer Renato que acompanhou nossa reunião, né? Agradecer Elane, Gabriela, Su, Cleidinha, que ficou quietinha aí, Rai, que compartilhou várias coisas com a gente, que foi excelente, dividiu na sua intimidade a sua vida com a gente, né? Que é isso. Alcicleia, Magnólia, e dizer, gente, que a gente precisa se acolher, munir de informação também, tá? Buscar informação. Gabriela linda, trançando cabelo. E, assim, procurar acolhimento de outras mulheres, né? Procurar de outras mulheres, do seu círculo de afeto, que bom que o senhor guarda segredo, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Dizer que quando a gente está vulnerável, é o momento que a gente precisa se empoderar, né? Na vulnerabilidade que a gente descobre a nossa força. É na vulnerabilidade que a gente sente que a gente precisa recomeçar. E aí, recomeçar, às vezes, é necessário. É necessário se você está num ambiente tóxico, é necessário se você estiver num lugar que não está te favorecendo mais. E se existe meios de se conversar, você tem que se abrir, conversar, voltar a você e ver o que é bom para os dois, né? Acolher, às vezes, a agressividade do outro, às vezes é só o reflexo da doença que ele está sentindo, né? Às vezes a gente está vulnerável e a pessoa te bate, porque ela tem medo, às vezes, de você. Ela tem medo do que você é capaz, ela tem medo do que ela gosta, né? E a vida é isso. E a gente agradece o coletivo
porque esse coletivo acolhe mulheres, imune mulheres de informação, e a gente aqui, cada uma na sua expertise, né? Mostra para outra os caminhos, traz reflexão, agrega, e isso é muito enriquecedor para a gente. São coisas que a gente não acha em qualquer espaço, e deveria ser achado mais, né? Então, agradeço demais, agradeço a oportunidade, a confiança de vocês. Muito obrigada. Em nome do coletivo, eu gostaria de agradecer você, Michele, por ter vindo aqui em uma quarta-feira após um dia de trabalho para compartilhar e ouvir as nossas histórias, né? E trocar essas experiências. Gostaria também de agradecer a Gabi, que está lá trançando o cabelo, mas veio contribuir com o seu conhecimento. Seja bem-vinda. Quando quiser, a casa é sua, a casa é nossa. O ano que vem, se tudo der certo, que há de dar, o seminário será em Salvador. Então, assim, quem quiser ir de São Paulo, vamos agregar as pessoas nas casas das nossas. Estamos, né, já pensando e reorganizando essa atividade presencial lá em Salvador. Será uma delícia, eu garanto, tenho certeza. Além de aprender, vamos nos divertir, prometo. Tem uns lugarzinhos para levar vocês que vocês vão amar. Gostaria de agradecer à professora de inglês Magnólia. Gostaria também fretar o avião. Não sei ainda, doutor Renato, se a gente vai conseguir fretar um avião, mas a gente vai conseguir as casas das amigas, das irmãs, para poder sair colocando nosso povo e ali juntos e fortes, ou juntas e fortes. Disso eu tenho certeza. De uma forma bem cremosinha e bem gostosinha. Coisa que só baiano sabe fazer. Ótimo. E gostaria de agradecer também. Tem aqui uma amiga que é de Amargosa. Gente, Amargosa, o melhor São João da Bahia. Para quem vai para Salvador, São João aí, Amargosa. Um forró gostoso. Então, gratidão a todas. Minha psicóloga, você é minha rainha, você sabe, né? Você é a pessoa que faz a leitura para além, para além, para além, diariamente. Eu já sei disso. No Oi, bom dia, ela já sabe se eu estou na vibe boa, se eu estou na vibe mais ou menos. Então, muito Eu te obrigada. amo, cara. A gente se fala no olhar, a gente já se entende. Isso é maravilhoso. Rai, vamos para Bom Jesus, vamos defender essa tese lá em Vitória da Conquista, viu? Pode ter certeza, porque se você está lá, todas nós estamos. O mestrado é nosso, estamos todas felizes e vai dar tudo certo. Um beijo, tenha uma ótima noite e sábado é o nosso último evento. Mandarei um link para vocês assim que a Produção Preta me enviar, porque é a Produção Preta aqui, né, que tem nos salvado, que tem nos apoiado. Doutor Renato Azevedo é a pessoa que, junto comigo, na pandemia, pensa no Coletivo Dolores. E aí eu fiquei ali, né, sem saber como é que eu ia iniciar esse coletivo, era a pandemia. E aí ele cutucando, sabe, cutucando ali. Jaime, pensa no coletivo, pensa no nome. Aí eu pensava no nome, aí um dia ele disse assim, Dolores, tudo a ver. E aí eu fui pesquisar, e aí Dolores tem a ver com força, tem a ver com dor, tem a ver com recomeço, tem a ver com várias demandas que a gente hoje, conhecendo a outra, a gente entende quanto é importante esse nome para o nosso coletivo. Então, aqui estamos para somar, todas. Se você está, todas nós estamos. É sobre nós. Então, doutor Renato, muito obrigada novamente. Estou chamando de doutor Renato porque eu estou aqui, né? Porque doutor Renato é estranho, mas doutor Renato, muito obrigada por fortalecer o coletivo. E a todas vocês, um cheiro com gosto de dendê. Um beijo, meninas. Saudade de Salvador, viu, Magnólia? Um beijo a todas. Um beijo a você, Renato. E uma ótima noite e até sábado. Coisa linda. Agora você abriu a câmera, né, mulher? Eu nem abri aí da câmera. Você não abriu a câmera na hora que era para você falar da religião. Minha psicóloga.